A palavra de Deus diz que Deus é o nosso pastor e que nós somos as suas ovelhas. Pode acontecer que uma ovelha se perca, mas se essa ovelha se perde, de quem é a culpa? A culpa é da ovelha que se perde ou é a culpa do pastor que não cuidou bem da ovelha? É sobre isso que nós vamos meditar. Eu gostaria que você ficasse conosco até o final desse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos meditar Mateus capítulo 18, versículo de 12 a 14. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade, eu vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com aquela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. A primeira coisa que deve ficar clara é que sim, Deus é o nosso pastor. Deus é aquele que cuida de nós, Deus é aquele que cuida de suas ovelhas. E outra coisa precisa ficar claro, que ficou claro aqui no Evangelho de hoje. O Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Então é possível de uma ovelha se perder? Sim, é possível. Mas é desejo de Deus que ela se perca? Não é desejo de Deus e a palavra está deixando claro. O Pai que está nos céus não deseja que nenhuma ovelha se perca. Ficou claro? Ou seja, Deus não quer que você se perca. Deus quer que você se salve. Isso está expresso em João capítulo 3, pode abrir aí sua Bíblia, João capítulo 3, versículo 16, olha o que está escrito: com efeito de tal modo Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo, olha que bonito isso, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Deus não enviou Jesus, o Pai não envia Jesus para que o mundo fosse condenado, para que o mundo fosse perdido, mas para que o mundo fosse salvo. Epifânio, o latino, ele diz assim: pois qualquer um que tem ovelhas e um pastor. Ninguém é mais verdadeiramente pastor do que Cristo, nosso Deus. Então, a primeira coisa, podemos ter milhões de pastores nesta terra, mas ninguém é mais pastor do que Cristo. Uma de suas ovelhas se extraviou. Então pode acontecer. Jesus mesmo falava de Judas, né? Um de vós vai me trair, um de vós vai me trair. Ou seja, uma das ovelhas se extraviou. A culpa é de quem? A culpa é de quem? O pastor cuida da ovelha. A ovelha se perde. Mas agora preste atenção, nós estamos falando do pastor Jesus. Então, diante do pastor Jesus e de mim e de você, se a ovelha se perder, se eu me perder, se você se perder, de quem é a culpa? A culpa não é do pastor, mas da ovelha, que se afastou do rebanho. Só tem um jeito de você se perder, se você se afastar do rebanho. Só tem um jeito de você se perder, se você se afastar do pastor. Essa ovelha é o homem. É o homem Adão
que no princípio o Senhor criara a sua imagem e semelhança. Adão era a ovelha de Cristo, mas nós sabemos o que Adão fez. Adão quis se separar do pastor. Essa ovelha se separou da companhia dos anjos ao pecar, e através dele todo o gênero humano se afastou de Deus. Nosso Senhor procura chamar de volta todo o gênero humano da morte para a vida, pois foi por nós que ele foi até a morte, para nos fazer viver, e nós que tínhamos morrido. Por isso, ele se alegra ainda mais com a 100ª ovelha que se havia perdido do que pelas 99. Deus não quer que ninguém se perca. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todo o gênero humano, porque todos pecaram. Romanos capítulo 5, de 18 a 19. Portanto, como pelo pecado de um só a condenação se estendeu a todos os homens, assim por um único ato de justiça recebem todos os homens a justificação que dá a vida. Assim como pela desobediência de um só homem foram todos constituídos pecadores, assim pela obediência de um só todos se tornarão justos. Não foi Deus que expulsou o homem, foi o homem que foi atrás do pecado. Está dando para entender? Por fim, João capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor expõe a sua vida pelas ovelhas. O nosso pastor deu a vida para nos resgatar de volta. Escreve aqui nos comentários, Jesus é o meu pastor.